Neste dia, você já ganha um lindo colar. Então aproveite e corre para o Magazine Luiza de São Carlos. Neste sábado, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Aproveite! Vem ser feliz! 104 FM, a número 1. 104. Este programa é uma produção independente da Ascindi, Associação Comercial e Industrial de Dourado, e de total responsabilidade de seus idealizadores. And his name is John C. Começa agora a Hora do Trabuco. Apresentação Flávio Ribeiro. Participação de Gino Torresan e seus convidados muito especiais. Oferecimento Fioretta Eletrodomésticos. Desde 1962, fazendo produtos de qualidade. Dourado FM, bom dia, 11 horas 37 minutos, hoje 6 de julho de 2019, começando mais um programa, começando mais uma super edição do nosso A Hora do Trabuco, nesse sábado gostoso, temperatura agora na casa dos 17 graus na cidade de Dourado. Você acompanha a gente, viu, pelo 104.9 do seu rádio ou também pelo nosso Facebook. Acessa lá a nossa página do programa A Hora do Trabuco. Olha, como todas as semanas estamos com os nossos colaboradores e diretores Gino Torresan para saber das últimas novidades de Dourado e região. O programa tem os trabalhos jornalísticos elaborados pelo jornalista Sérgio Ronco e está postado no blog do Ronco. E os trabalhos de locução é minha, Flávio Ribeiro. Este programa é de notícias, diversão, músicas e principalmente feito para pessoas como você, que se importa com o bem-estar da sua comunidade. As informações que ajudam a tornar o seu dia a dia mais gostoso e informado, você ouve a partir de agora. A Hora do Trabuco tem o apoio cultural de Fioretta Eletrodomésticos, o primeiro tanquinho do Brasil, desde 1962, com lavadoras e eletrodomésticos de qualidade. Fioretta, a marca mais querida do Brasil. Temos o apoio cultural também da Ascindi, Associação Comercial e Industrial de Dourado, e também do blog do Ronco. Estamos com o nosso telefone liberado para você dar aí a sua sugestão, dar a sua dica, tá bom? Durante os intervalos do nosso apoio cultural pelo telefone fixo 3345-3488. Hoje, as nossas entrevistadas do dia são Luciana e Veridiana, do Grupo Ecociente, e quem vai comandar essa entrevista é o nosso amigo Gino Torresan, também aqui nos estúdios, nosso amigo Alexandre Ginardi. Bom dia para todos. Bom dia, Flavinho, bom dia aos ouvintes. Com grande prazer que a gente está aqui com as nossas colaboradoras da cidadania, para Dourado. Hoje nós estamos aí com duas mulheres muito importantes para a sociedade douradense, elas que fazem um trabalho incrível aí com os meninos, as meninas também, mas assim, da faixa etária entre 14 até os 18 anos, para realmente desenvolver a cidadania em cada pessoa, em cada jovem, para que a gente tenha uma cidade melhor, para que a gente tenha uma sociedade melhor ainda. Então, bom dia, Veridiana, bom dia, Luciana, bom dia, Alexandre, obrigado, inclusive, por trazer elas aqui. A gente estava aí tentando algumas vezes, aí não tinha conseguido, mas você deu uma informação que eu acho que foi fundamental, Você disse que é parente dela, se não viesse, ia puxar a orelha dela, Mas bom dia a todos. Bom dia, muito bom estar aqui na rádio outra vez, A gente teve uma parceria, acho que de 6 anos aqui na rádio, estamos aí de volta, uma boa oportunidade de falar do nosso trabalho. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, prazer imenso estar aqui, trocar umas palavrinhas, umas ideias, divulgar um pouquinho do Ecociente, somando aí com a sociedade douradense. O Alexandre não está aparecendo na imagem, mas está aqui dentro do estúdio, vai participar com a voz. Claro, com certeza, Gino. É um prazer para mim também enorme estar de volta aqui ao programa, viu? E um prazer maior ainda estar trazendo essas meninas aí que fazem um trabalho muito importante para a cidade. E agora, como o objetivo do programa é
mostrar para todo mundo esse trabalho sensacional que Dourado tem, né? Então a gente está trazendo mais um grupo aí importantíssimo, mais um trabalho importante para Dourado, né? Legal, legal. Vamos começar do começo, né? Vamos começar falando primeiro o que é, né, o Ecosciente, o que é esse grupo, há quanto tempo ele tem. Eu já conheço um pouquinho porque a gente participa, né, de forma institucional pela Associação Comercial, então a gente já tem aí, completando quase 9 anos aí desse programa com a Sociedade Douradense. Mas eu gostaria que a Veri falasse um pouquinho de como é, o que é o Grupo Ecosciente, obviamente com a Luciana junto, né? Claro. O Grupo Ecosciente foi uma realização de uma ideia que a Lu e eu, a gente conversava desde sempre na vida, essas coisas que a gente fica, um dia a gente podia fazer tal coisa. Era um sonho, virou um projeto. E aí um dia teve a oportunidade mesmo, eu acho que a gente teve uma credibilidade já antes de começar, porque quando a gente disse que tinha a ideia, o Ian disse que precisava dessa ideia, né? Então, através da indústria química que ele tem, ele falou, então monta que eu topo fazer com vocês. Então, ele acreditou no projeto só de uma ideia, antes dele existir no papel, aí a gente sentou. O Ian o proprietário também da Estância Santa Clara, né? E virou nosso parceirão, né? E aí, disso, a gente conseguiu elaborar, e aí é o 9º ano, e o projeto se transforma todo ano, a gente ainda sempre... já tem uma identidade, mas ela foi se construindo, né? Que é esse processo de educar através da vivência. Então, a gente fala da teoria e vive aquilo, fala da teoria e vive aquilo, e depois de um processo desse de formação, que dura 7 meses hoje em dia, as pessoas, então, estão aptas a participar do Educomunicação, que daí são as equações, essas ações que a gente faz junto à comunidade. Resumindo, acho que é um pouco isso, dentro de uma parte técnica, vamos dizer. A gente pode dizer que é o sonho que se sonha junto e que virou realidade. A gente tem vários apoios aqui da cidade, isso é muito importante, porque a gente nunca faz nada sozinha. E poder trabalhar junto aos jovens, né? A gente brinca que a gente adora gente, então, se a gente gosta de gente, a gente trabalha com a moçada e tenta fazer um presente melhor, não é nem um futuro, é um presente, é tentar mudar hoje, né? A gente não precisa esperar amanhã para melhorar nossa sociedade, para melhorar nossos jovens, para trabalhar questões pertinentes ao meio ambiente, à cidadania. Isso é uma coisa de todo dia. E ele se tornou um programa, né? Não é mais simplesmente um projeto. Como a gente já, né, vê que ele está há 9 anos, ele já se consolidou como um programa. Mas a gente sabe que a parte financeira também não é fácil, né? Felizmente, vocês tiveram aí o apoio desse grande empresário da cidade, né? Que promoveu e promove ainda hoje, né? Essa parte financeira que é a mais difícil, inclusive, né? A gente vê, às vezes, como é que fala? Pela televisão, aquele programa que é o do Luciano Huck, que é uma parte também que tem alguns projetos, alguns programas sociais lá muito interessantes, né? E ali ele consegue, obviamente que através da audiência da televisão, da propaganda que se faz, e aí tem até a parte comercial, a gente vê que é muito mais, acaba, né, tendo um incremento, um incentivo financeiro muito grande por ali. Mas a gente sabe que aqui não é essa a realidade, né? Porque às vezes a gente vê aí na televisão e pensa que é tudo fácil, mas na verdade é muito difícil. Então, queria que vocês falassem um pouquinho mais dessa parte também técnica aqui, porque o projeto não tem verba, vamos dizer assim, pública, né? Tem o incentivo do empresário da Santa Clara, que é um empresário aqui de sucesso da cidade, mas também é de uma forma limitada, né? Você não tem quanto você quer de recurso. Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa parte, que é uma parte técnica, mas que também é muito difícil e que também passa pela associação comercial. É isso? É isso. Para viabilizar o projeto, a gente tinha que estar dentro do terceiro setor, e a associação comercial também acreditou nesse projeto, porque ele também era no papel e era uma suposição, vamos dizer, e naquele momento foi assim. E como a Lu disse, dentro desse tempo, a gente também tem outros parceiros. Então, o recurso financeiro, ele vai mudando de jeito também.
de acontecer, então tem vezes que a gente fica 3 meses sem entrar recurso, tem vezes que não sei o quê, cada ano é uma surpresa. Quando a gente acha que entendeu, acontece uma coisa nova, e a gente sempre passa esse perrengue. É até interessante falar disso, porque esse é o pedaço que ninguém vê, né? Exatamente. E a gente passa uns perrengues puxadão lá, né? Exatamente. Mas nessa, a gente tem alguns outros apoios agora, então... a gente está com esse projeto, por exemplo, um projeto dentro do programa, então vamos chamar assim, que é o Recicla São João, que é, né, dentro dessa festa tão importante no nosso município. Então, esse já tem outro parceiro também, né, que é a Premier, também faz parte desse, mas agora o Santa Clara efetivamente também nos auxilia. Financeiramente, eles têm uma questão nova dentro do hotel, que é uma taxa voluntária dos hóspedes, que vira recurso socioambiental no município. Eu ia provocar essa questão, eu vi outro dia publicado no Facebook, achei muito interessante, e que é de forma voluntária, né? Isso. Então, os hóspedes estão aderindo, a gente está no início disso aí. Isso foi uma construção até que nesse dia eu não estava, a Lu construiu com a Thaís, ali eles tiveram algumas ideias falando sobre a realidade de Dourado, onde precisaria desse recurso. Esse recurso não é só para Ecociente, ele envolve também o asilo nesse momento, o Ecociente. A PAI também, né? E o grupo de apoio. O grupo de apoio. E acho que a Lu pode falar melhor. Entre outras instituições que mês a mês a gente vai observando, vendo as necessidades maiores e tentando dividir isso de uma forma interessante para a instituição. Sim. E que faça diferença realmente para quem está precisando. Então foi uma ideia muito interessante da Thaisa, ela também faz isso no Clara de Biúna, e as pessoas têm uma adesão muito legal. Você vê que... A Thaís é a mulher do Ian. Sim. Isso. 99,9% dos hóspedes não são douradenses e eles estão contribuindo, no caso do Santa Clara aqui de Dourado, com a nossa cidade. Estão acreditando na seriedade desse trabalho, das instituições que precisam, enfim, do que acontece em Dourado. Isso é importante dizer, o que acontece em Dourado. A gente tem uma mania de dizer que em Dourado as coisas não acontecem, que é uma cidade onde as coisas não acontecem. E é mentira isso, as coisas acontecem sim, a todo momento, basta ver o envolvimento das pessoas, seja, por exemplo, agora, na festa de São João, um grupo tão bonito envolvido aí com essa questão, que é religiosa, mas é social, porque é uma festa que envolve a cidade inteira, traz turismo para a cidade, cultural, né? E todos os outros momentos em que tem coisas interessantes na nossa cidade. Então, a gente, às vezes, precisa deixar de falar que não acontece nada e tentar ver o que acontece ou fazer acontecer alguma coisa. Eu sou testemunha desse programa que vocês montaram, disso que você está falando também, Luciana, porque a gente anda em bastante cidades, né? Como eu tive por 8 anos como vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Então, a gente rodava em 22 cidades aqui em torno de Dourado. Dourado no caso, em número de habitantes, é o menor município da nossa região, da FACESP, né? Porém, era o único município, né? É o único município até hoje que tem um programa desse linkado à associação comercial. E muitas associações queriam fazer, mas não davam conta de fazer totalmente as etapas, porque... e até ia comentar, né? A gente sabe que a questão do recurso financeiro é muito importante, mas ela tem que ser tratada com muita seriedade, né? Porque o recurso financeiro sai do empresário, não vai simplesmente para o bolso de vocês ou, né, diretamente para o bolso de vocês. O recurso financeiro sai, primeiro ele passa, né, pelo Conselho Municipal da Adolescência do município, que é um conselho institucional que tem que dar conta também para o Tribunal de Contas, aí depois ele vai para a Associação Comercial, da Associação Comercial a gente paga e depois a gente presta conta para o Tribunal de Contas através da Prefeitura, né? Então, assim, primeiro tem que ter uma seriedade muito grande, porque o dinheiro se torna público. Ele não era público, mas ele se torna público, né? E quando o dinheiro é do público, né, todo mundo quer saber da seriedade do programa. Então, realmente a gente precisa dar muita notoriedade a esse projeto, a esse programa, porque é muito interessante. São pouquíssimas as cidades que devem ter esse tipo de coisa no estado de São
São Paulo que conseguem permanecer, inclusive, por mais de 2, 3 anos, porque muitas vezes, monta o projeto, monta o programa, mas ele começa 1 ano, 2, depois ele não consegue mais ir e acaba ficando por meio do caminho. Você ia falar, Lu? Eu até ia complementar o que você tinha perguntado para a Veri antes, que casa com o que a gente está falando. Realmente, o caminho, vamos assim dizer, de se trabalhar num projeto, ele é bem delicado. A gente tem que entender que um projeto é sempre uma prestação de trabalho, né, para as pessoas, para o público. Então, ele tem que ser extremamente transparente na prestação de contas que a gente faz para o tribunal, através da CIND, da Prefeitura de Dourado, mas também uma prestação de contas para quem acredita na gente. Desde o cara que está financiando o nosso projeto, que não é fácil hoje em dia, a gente sabe, até o pai daquela criança, daquele adolescente que confia de pôr o filho dele na nossa mão por um tempo aí, a gente faz muitas visitas, sai muito com eles, então tudo é muito amarradinho, muito claro, muito transparente, e isso é muito interessante. E realmente, muitos dos lugares que a gente vai, que a gente visita, a gente ouve isso que você disse. Nossa, que interessante o projeto de vocês, que legal seria ter aqui na nossa cidade, né? E a gente sempre parou para pensar, por que não tem? E talvez isso que a Veri comentou anteriormente faça sentido, porque a gente todo ano tem um desafio, né? E são desafios diferentes. A gente está aí no nosso 9º ano e cada ano foi um desafio diferente. O desafio anterior nos fortalece, mas nem sempre ele serve de escola para o que vem, porque às vezes o que nós temos esse ano é completamente diferente. Porque trabalhar com recurso público do jeito sério, do jeito que tem que ser, é muito minucioso, é bastante burocrático e cansativo. Então a gente brinca que a gente acaba fazendo todo o meio de campo, além da ação direta com os jovens, porque a gente faz tudo isso. Sem dúvida. Né? O tempo que você investe, gasta para fazer só a questão burocrática, talvez seja uns 30% a 40% do tempo que você investe em todo o projeto. Tranquilamente. Então, realmente é isso. E aí, porque as pessoas também não que não conseguem, as pessoas às vezes tentam, né? Às vezes não conseguem, mas quando conseguem, não conseguem também perseverar. Porque, sim, como você falou, cada ano é um desafio diferente, né? Aquilo que você fez o ano passado não vai servir para esse ano. Então, realmente é bastante dificultoso. Por isso que eu queria mostrar esse outro lado do projeto, que a gente participa, né? Mas é muito bonito o projeto, né? O produto, entre aspas, o produto final dele é muito bonito, mas o que tem por trás, né? O que tem por trás disso tudo é um trabalho imenso que eu sei como é que vocês trabalham. Já temos aqui a participação da Sônia Borges. Parabéns ao trabalho tão importante. O projeto investe na transformação de nossos alunos numa visão de solidariedade. Legal, Sônia, obrigado. Eliane Magri. Bom dia. Adoro esse grupo eficiente. Aí, ó, já tem fã. Ali era a nossa ouvinte assídua do programa de rádio. Marcondes, bom dia. Aliás, né, vamos falar um pouquinho do programa de rádio. Como é que foi? Como é que foi essa experiência? A gente também está começando agora aqui, viu? A gente também está desde fevereiro só. São essas coisas que vão se transformando mesmo. A gente fez de vários jeitos também. Teve bastante tempo que foi lido a informação, depois eles ficaram mais soltos, eles fizeram sozinhos, depois a gente mudou o modelo para ter um âncora, e foi. E também é uma coisa que se transformou, o grupo vai tendo outras características, então essa educomunicação não fazia sentido mais dentro de tudo que a gente quer fazer, que eu acho que uma coisa importante também é dizer isso, a gente também tem vontade de fazer muita coisa, mas precisa focar um pouco e fazer o que a gente se propõe. Até então, vamos dizer, o que é o Grupo Ecociente? O Grupo Ecociente é um projeto de educação ambiental, socioambiental. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com cidadania e meio ambiente dentro desse processo de educar, de mudar postura, porque chega uma demanda muito grande achando que a gente vai fazer uma ação. E muitas vezes de um jeito muito errado. Aí pega o adolescente e coleta o lixo. Não, vocês não estão entendendo. A gente está trabalhando o conceito de por que temos que separar o lixo. Então, eu acho que... também não jogar o lixo fora, né? Não jogar o lixo numa área de APP ou esse tipo de coisa, numa área de preservação permanente. Né? Acho que você está dizendo assim, educar para não fazer, né?
Não Para ter a ação correta exatamente. já, né? Eu falo assim que a gente tem um projeto baseado na tentativa de mudança de postura. Isso. É a postura do jovem que a gente quer contribuir para, de alguma forma, melhorar. E a gente melhora tanto que acho que a gente aprende mais do que ensina com eles. Dúvida, né? Uma transformação Alexandre? constante. Uma dúvida que eu tenho, talvez até primária, básica, né? Como é que vocês fazem? A maioria dos participantes são jovens, né? Jovens, assim, entre até... 13 e 17. 13 a 17. Como vocês fazem a captação dessas crianças nas escolas, ou na rua, ou... Como vocês chamam essas crianças para se conscientizar, ou fazer parte desse programa de vocês? Olha, Inclusive, aproveitando a deixa aí, é o seguinte, né? Qualquer etapa, desde o início, ou seja, tem que fazer inscrição, onde faz inscrição, e aí depois se tem vaga para todo mundo, se não tem. então é assim, ó, a gente divulga nas escolas, tá? Tanto no Senador, para os 9º anos, quanto no Salles, para o 1º e 2º anos do ensino médio, que são a faixa etária que a gente busca, de 13 a 17. Se alguém do 3º ano quiser participar, ok, também, mas a gente entende que o 3º ano é um ano de vestibular, de Enem, mais complicado para o adolescente, mas também está aberto. Aí a gente coleta essas inscrições, os próprios jovens que ficam dos anos anteriores nos ajudam nessa divulgação, a gente divulga também pelas mídias, e a partir daí a gente faz, agora há uns 3 anos, uma coisa muito legal. A gente faz um pré-seletivo. A gente convida esses adolescentes que se interessarem em participar, indiferente do número de vagas, eles passam... Querem, né? Isso, eles passam 1 ou 2 tardes com a gente, já fazendo uma atividade, conhecendo um pouquinho melhor do projeto, fazendo alguma dinâmica, alguma atividade junto com eles, para eles sentirem uma palhinha do que é o processo depois de educação, que a gente trabalha com eles aí por 7 meses, mais ou menos. Os que topam, que gostam, que curtem mesmo, voltam para fazer um seletivo normalmente no dia seguinte ou dali 2 dias. O seletivo não é uma prova, assim, é mais um traçar de perfil. E ele nos ajuda a ver o perfil e também a selecionar quem a gente mais acha que vai somar junto ao projeto, se nós temos um número limitado de vagas, que normalmente é de 25 para os mais novos, porque a gente também continua trabalhando com os mais velhos. Porque, assim, é tudo muito lindo, maravilhoso, mas eles trabalham, entendeu? Eles têm aulas teóricas, eles têm vivência técnica, têm visita, eles têm muita atividade, ó. É constantemente. Então, por exemplo, eles têm 2 dias certamente que nos encontram durante a semana, as terças e as quintas. Mas às vezes também tem um sábado, como hoje, ou tem um dia que troca, um dia que soma. Então, é bastante comprometimento. Mas são só alunos das escolas ou... Não, tem que estar estudando e tem que É estar por nessa conta da faixa etária. né? Pode estudar também em Ribeirão Bonito, por exemplo. Se a gente tem algum aluno de Dourado que estuda em Ribeirão Bonito, se ele tiver disponibilidade, a gente já teve casos assim. Pode participar. Do ETEC, né? Da ETEC, a gente tem também que estuda em São Carlos. Mas então, você falou, faz inscrição aonde? Então, aí na escola eles fazem inscrição, Na os escola. mais velhos passam recolhendo essa inscrição, tá. e aí a gente passa a fazer tudo na nossa sala, que é o nosso espaço é lá no antigo Salmer, onde hoje funciona o CEPRO, e a gente trabalha ali ao ladinho do brechó do Já asilo. é um autosservice. É mais ou menos isso. Eu acho que o interessante disso, desse processo, a gente já teve que ir mais atrás dos alunos. Hoje, os alunos ficam esperando a oportunidade de entrar no ECO. Então, Legal. quando a gente faz o processo seletivo, já tem muita gente que já tinha dito, eu quero ser, chegou a hora, os pais comentam. Então, também mudou um pouco dentro do processo, né? A gente vai vendo o processo se transformando. Eu sou professora e eu tenho alunos que falam para mim desde do 5º ano, que estão esperando chegar no 9º para poder ser deficiente. Isso é muito gratificante. Sempre o que você falou no começo da entrevista, né? Todo mundo fala que em Dourado nada acontece, mas por aí você vai vendo como as coisas acontecem sim, que as pessoas se interessam sim, e que é falta de ter um pequeno incentivo para você trazer os jovens, esse povo douradense, não só para fazer a diferença, né? Tem projetos culturais, musicais, como eu converso muito com o Gino, eu gosto muito da parte artística, e as pessoas falam, Dourado não acontece nada, não acontece porque não tem incentivo. Se você jogar um incentivo, acontece sim, exemplificando o que você falou, né? Dourado acontece as coisas assim. Mas eu diria, sem medo de errar, assim, este projeto que virou um programa de vocês, com certeza
eu não conheço outro igual em todo o estado de São Paulo. Todo o estado de São Paulo. É óbvio que, como a gente falou, a gente às vezes vê um projeto dentro na televisão, lá no Luciano Huck, que ele dá, né, amplitude nacional aí. Mas é assim, porque já também, né, passou por uma transformação muito grande, né, e da forma com que vocês estão fazendo, e aqui, assim, a gente tem uma característica de um município de pequeno porte, né? E esse município de pequeno porte, ele também tem algumas dificuldades, né? A questão, por exemplo, como a gente está falando, empresarial, comercial, né? Você tem poucas empresas, né? Poucos empresários que podem e conseguem colaborar. E aí depois você tem a outra parte, que é a parte institucional, que você tem que entrelaçar todos eles, né? Isso, quando você está numa cidade que tem poucos habitantes, poucas empresas, se torna mais difícil ainda, né? Porque você vê, numa cidade de grande porte, você tem lá, sei lá, 1 milhão de habitantes. Então, se você pegar um programa desse que atende 30, 40, 50 jovens, de certa forma é mais fácil até de você captar os jovens, né? Sim. E mais fácil também de você conseguir achar entre aquela cidade alguns empresários que possam colaborar. E às vezes não é só um, às vezes é vários que conseguem colaborar. Então, mais uma vez, parabéns, obrigado, eu sempre agradeço, né, porque eu acho que, assim, obrigado pelo que vocês fizeram pela sociedade douradense, né, e por nós, pessoas que vivemos aqui, que também estamos aqui dentro de um país que, infelizmente, a gente vê tanta coisa, né, tanta coisa ruim, mas que esse projeto só vem trazer melhoria para a cidadania das pessoas, né. A gente é que agradece muito, primeiramente, o convite de poder vir aqui falar do Eco, e segundo, a oportunidade de trabalhar com o Eco, porque trabalhar no Ecociente, para a gente, é um presente, é uma oportunidade de diretamente fazer alguma coisa pela nossa sociedade, porque a gente começa assim, é isso que as pessoas precisam aprender a olhar, a gente começa assim, fazendo um pouquinho com o que a gente tem, né? E persistindo nisso. Se valer a pena, a gente vai crescendo e fazendo isso se tornar algo sustentável. Exatamente. As nossas ações também têm que ser sustentáveis. Exatamente. A gente escuta muito essa palavra, né? Sustentabilidade do planeta. Sustentabilidade. Primeiro, a gente tem que ser sustentável justamente nas nossas ações, né? Que elas possam perseverar e por muito tempo. E isso, né, se faz com pequenas ações para se tornar uma grande ação e aí um grande programa. Parabéns. A gente vai para um intervalo comercial e aí voltamos, né, Flavinho? Já vamos... Primeiro tem a história do rádio um pouco, isso, mas antes também tem aí um projeto da escola da professora Luciana, né, dos alunos da Escola Senador, a campanha Fake News aí. Isso aí, o pessoal ouvir um pouquinho aí. Mentiras que parecem verdade. Vamos falar sobre isso! Já ouviu falar em fake news? Esse é um termo em inglês que quer dizer simplesmente notícia falsa. Não há consenso exatamente sobre o que seriam essas notícias. Passam desde o bom e velho boato que circula como uma fofoca, até notícias fabricadas propositalmente para atingir o objetivo. Nossa, Bolívia, isso é sério mesmo, hein? Tão sério que pode incitar a violência física, isso para não falar na violência psicológica. Então, como podemos fazer para nos proteger e acabar com isso? Acabar é bem difícil, já que o mundo hoje circula pelas páginas da internet. Porém, podemos nos proteger evitando compartilhar o que parece ser duvidoso, conferir sempre as fontes de informação, além de buscar a mesma informação em outros meios, ou ouvindo outras pessoas que entendem do assunto. Puxa, é verdade, desse jeito deixamos de ser divulgadores de mentira e aprendemos a pesquisar a verdade sobre os fatos. Isso, assim como menos pessoas compartilhando e mais pessoas bem atentas, essas fake news vão acabar diminuindo, quem sabe até sumindo. Juntos podemos criar uma rede da verdade, onde o fato é fato e o fake tá fora. Nós da Escola Senador já embarcamos nessa. Viraliza essa ideia com a gente. Aí para você, os alunos da Escola Senador, em projeto Fake News. Agora sim, um pouquinho da história do rádio para você ouvir aí. O tema de hoje como eram os locutores no início do rádio, com Ciro César. Por aqui, esse é o canal No Dial com Ciro César, onde mostramos o rádio de dentro para fora, para você conhecê-lo de fora para dentro. No vídeo de hoje, vamos falar como eram os locutores e os estúdios no início do rádio.
1927 começa a era eletrônica. O som dos discos não precisava mais ser captado pelo microfone, pois os tocadiscos tinham sido conectados a uma mesa de controle de áudio e podia ter o seu volume controlado eletronicamente. Com os estúdios mais ágeis, as produções dos programas radiofônicos ficaram mais aprimoradas. Na época, não existiam escolas para a formação de radialistas. Foram os radioamadores os primeiros locutores por possuírem experiência com o microfone. Uma característica era fazer uma programação cultural, tanto que o slogan do rádio de Roquete Pinto era trabalhar pela cultura dos que vivem em nossa terra e pelo Brasil. A programação consistia em música erudita, conferências e palestras que não despertavam tanto o interesse do ouvinte. O rádio, ele passa por uma popularização. Não era só a programação que não permitia que o rádio se tornasse um veículo de comunicação de massa, mas também a dificuldade de as pessoas adquirirem um aparelho receptor. Ele era caro, tinham que ser importados. As emissoras eram mantidas com mensalidades dos que possuíam os aparelhos receptores e de donativos de entidades particulares. Os anúncios praticamente inexistiam. E a partir da década de 30, o presidente Getúlio Vargas sanciona uma lei autorizando a propaganda no rádio, que começa a se popularizar, voltando-se para o lazer e o entretenimento. No lugar dos concertos e palestras, passou a executar músicas populares, reservando horários para humorísticos e para famosos programas de auditório. Nessa época, os empresários notaram que o rádio era um veículo eficaz para veicular seus produtos, principalmente pelo grande número de pessoas analfabetas no país. Cerca de 65% dos brasileiros eram analfabetos. A elevação da quantidade de anúncios pagos criou a possibilidade do rádio crescer. No começo da década de 30, o veículo se consolida, adquirindo grande prestígio entre a população e os primeiros programas humorísticos, musicais, transmissões esportivas, radiojornalismo e as primeiras novelas transmitidas pelo rádio. A Rádio Nacional foi uma das passagens mais marcantes da história do rádio e que se manteve na liderança da radiodifusão no Brasil por mais de 20 anos. Fazia parte do seu cast o que havia de melhor no mundo artístico, e a sua fase de ouro durou até 1955, com programas que marcaram época. A inauguração da Rádio Nacional ocorreu em 1936 na cidade do Rio de Janeiro, com o prefixo PRE8. Com suas transmissões em ondas médias e curtas, atingiu... Dourado FM, agora são 12:08, é um pouquinho aí da história do rádio, como eram os locutores no início, né? Agora são 12:08 e o Gino vai agora finalizar a entrevista aí com a Luciana e também com a Veridiana. É com você, Gino. É isso aí. Eu queria até justificar aqui a ausência da doutora Tânia, que nos mandou teve um compromisso aí de última hora, não pôde estar com a gente. E ontem, inclusive, ela assumiu a presidência do Rotary. E até quero parabenizá-la. Passei ontem lá para dar os parabéns presencialmente para ela. Obrigado, doutora Tânia, pela colaboração que você nos dá aqui também todas as semanas. E aí, queria agradecer a presença da Veri, da Luciana. O Alexandre vai ficar com a gente, né, Alexandre? Sim, pode. E as duas vão ter que se retirar, também tem compromissos familiares, né? E também tem um compromisso à tarde aí na praça. Fala um pouco aí. Bom, quero agradecer também a oportunidade de estar aqui no rádio novamente, falando do ECO. Aproveitar para agradecer todo mundo aí que colabora com o ECO, porque é o que a Lu falou, além dos colaboradores, tem os pais também que acreditam na gente. Muita gente acha a gente maluca do que a gente faz com eles, mas acho que a gente é um pouco, e acho que aí esse é meu recado, assim. Eu acho que mais vale todo mundo fazendo um pouco mesmo. Se a gente em 8.600 habitantes, todo mundo fizer um pouco e se encanar um pouco de ser o perfeito. Vamos fazer o que a gente pode. Exatamente. Que eu acho que é mais legal do que idealizar uma coisa. Porque eu vou dizer, o Ecociente está longe de ser perfeito, mas a gente vai lá, conserta uma coisa, arruma outra, e muda e desmuda, e ele vai se transformando. Eu acho que a gente tem que seguir aí uma linha nesse sentido de acreditar no que você está fazendo e tentando. Acertos mesmo não tem sempre. Então, vai no acerto e erro, mas continuar. Aí a gente está à disposição.
E aí fazer propaganda do Eco, que está todos os 3 sábados na praça à tarde para brincar com as crianças, das 2 às 4, dia 6, dia 13 e dia 20, né, Lu? Isso. E vamos estar lá na praça, vamos lá brincar com a gente. E aí, no último dia da festa, como sempre, vamos estar no lugar de sempre, doando livros. Então, se alguém tiver algum livro aí sobrando, juntando poeira na estante, que quiser passar para frente, pode nos contatar, a gente passa, recolhe, e aí no domingo da festa a gente está lá, da 1h30, até enquanto tiver livro, levando um pouquinho de cultura, de leitura às pessoas, junto com o nosso carinho. Queria também agradecer a participação no programa, foi muito legal. Desejar um ótimo final de semana a todos e dizer que todos são muito bem-vindos ao projeto, sempre que quiserem conhecer, participar direto ou indiretamente, estamos sempre de portas abertas. Nós é que agradecemos, né, esse ato de cidadania, esse ato realmente de construção de uma sociedade melhor, né, e mais, diria que mais carinhosa, né? Tem uma palavra que a gente tem falado às vezes aqui, que é justamente o amor, né? O amor é no sentido mais completo dos sentimentos, né? Eu acho que amor às pessoas, amor aos atos que a gente faz, às ações que a gente faz, tentar realmente crescer, né, a sociedade de uma forma mais carinhosa, mais amorosa, né? Sem dúvida. É isso aí, muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá, agora são 12h, primeiro intervalo do programa de hoje, hein? A gente já volta, não sai daí. Uma programação feita para você. Dourado FM, confira os apoios culturais. A Fioretta Eletrodomésticos produz em Dourado os produtos mais competitivos do mercado, se tornando uma das maiores empresas do segmento no Brasil. O nosso muito obrigado aos douradenses que nos acolheram de braços abertos e fazem parte de nossa família. Fioretta Eletrodomésticos, há mais de 50 anos com você. Na Padaria e Mercearia Irmãos Vieira, você encontra todos os dias aquele pão quentinho, feito na hora. Sem falar na grande variedade de produtos na mercearia. E ainda aceitamos encomendas de pães doces, salgados, bolos, pudim de leite condensado, entre outros. Aberto todos os dias. Se preferir, a perua passa aí, na porta da sua casa. Mais informações 3345 1931. Padaria e Mercearia Irmãos Vieira. Se você quer fazer o seguro do seu veículo com muita segurança, vá à Royal Reale Corretora de Seguros. Trabalhando com a seguradora do Grupo Porto Seguro e outras de total confiança. E ainda fazemos consórcio para casa própria e veículos. Venha nos fazer uma visita. Rua Hélio Marques Costa, número 452 do Jardim Paulista, perto da Rádio Dourado FM. Mais informações 3345-3485. Royal Reale Corretora de Seguros e Ercílio Imóveis. Juntos para te atender. Dourado FM, Dourado FM, tá no coração da gente. A Móveis Estrela está realizando a maior promoção da história. É a loja toda com preços inacreditáveis. São móveis eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Tudo em até 12 vezes no cartão ou em 24 vezes no carnê. E ainda temos convênio com a Barra Cred. Promoção válida até enquanto durar o estoque. Venha fazer uma visita. Móveis Estrela, fazendo famílias felizes. 12h14. Rações de qualidade com alto padrão nutricional é na Rações MP Rural. Trabalhando com vários tipos de rações para cães, gatos, cavalos, coelhos, peixes, porco, frango e gado. E agora com alimentação para pássaros. Tem vitaminas, alpiste, painço, girassol, mistura para periquitos, entre outros. Venha fazer uma visita. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. A Rações MP Rural fica no Jardim Elite, em frente à entrada principal da escola. Diz que entregas pelo fone WhatsApp 16 99702 7035 ou 19 981 18 34 70. 104. A melhor programação.
A FM Pneus está há mais de 11 anos em Dourado, oferecendo a você e ao seu veículo os melhores produtos e serviços: alinhamento e balanceamento, escapamentos, suspensão geral, freios, amortecedores, troca de óleo e higienização do ar-condicionado. Pneus das melhores marcas e agora com uma super novidade: convênio com a Barra Cred. FM Pneus. Mais informações 3345-3708. Drogaria Total Unidade, São Judas Tadeu do Felício, servindo qualidade com responsabilidade. Você não precisa ficar andando com sua receita de um lado para o outro. Venha direto à Drogaria Total do Felício. Atendimento feito com carinho a você, cliente. Drogaria Total, Unidade São Judas Tadeu do Felício. Disque entregas 3345-1652. Está precisando de um empréstimo? Então procure o senhor José Eduardo, representante do Banco Itaú BMG, oferecendo a você, aposentado ou pensionista do INSS, empréstimos consignados, com muita facilidade. Fale com o senhor José Eduardo pelo fone 981 73 8161. Atendemos em domicílio. Banco Itaú BMG. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Boa Esperança do Sul, Dourado, Ribeirão Bonito e Trabiju para o cadastramento biométrico obrigatório. Se você não fez a biometria, agende o atendimento no site tre-sp.jus.br e vá ao cartório eleitoral no dia e hora agendados. Você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. O eleitor que não comparecer terá o título cancelado. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença. Não pode faltar ninguém. Dourado FM, a sua rádio. Voltamos a apresentar a Hora do Trabuco. Dourado FM, agora são meio-dia 17, voltando, hein, com o nosso programa Hora do Trabuco, e você acompanha a gente também lá pela nossa página no Facebook, a Hora do Trabuco. Vamos lá então, hoje nosso entrevistado da semana é o doutor André Mirândola Coda, formado em Direito na Uniara em Araraquara, inscrito na OAB e pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pelo Centro Educacional Damásio de Jesus, e tem vários cursos de extensão e seminários na área do direito. É com você, Gino. Boa tarde, André Mirândola, né? André Mirândola, como a gente costuma falar, conversar aqui. É um prazer estar aqui com você. A gente, né, tinha marcado a semana passada, mas infelizmente nós não tivemos um programa aí a semana passada devido aos ajustes aqui nos equipamentos, foram trocados os equipamentos da rádio e a gente não teve programa. Então, obrigado por ter adiado o nosso convite, vindo aqui hoje, e aí vamos conversar um pouquinho, né, sobre direito, sobre associação de bairro. Boa tarde, André. Boa tarde, Gino. Agradeço o convite. Boa tarde também ao Flávio, ao Alexandre, aos ouvintes. Então, vamos expor um pouco também, tanto da área jurídica quanto da associação que foi criada. Sim. Acho que foi até inovação no município, a associação que foi criada por um grupo de colaboradores do bairro lá. Certo. E expor um pouco essa ideia. Legal. Primeiro, né, você é nascido aqui, a sua família toda daqui. Fala um pouquinho da sua trajetória de vida aí rapidamente para a gente, que eu sei que é bastante longa, mas você não é velho, mas eu sei que é bastante longa. Sou natural de Dourado, nascido aqui. Parte da minha família é de Dourado, outra parte é de São Paulo. Ah, de São Paulo? Sim, sim. A família Coda é de São Paulo, parte da minha mãe. Legal. A parte paterna é de Dourado. E também há 30 anos aí na cidade. Você estudou na escola pública aqui mesmo? Sempre escola pública. E no Salles ou no Senador? O fundamental foi no Salles e o ensino médio foi no Senador. Ah, é? Sim. Na época era o contrário, né? Tinha exatamente. Tinha no Senador também o ensino médio, né? Do primeiro ao quarto foi no Senador, da quinta à oitava Salles e do primeiro colegial ao terceiro Senador. Voltou para lá, Voltou. Verdade. Eu lembro que ainda tinha, há uns 15 anos atrás, ainda tinha algumas séries que ainda estavam lá no Senador, que era o ensino intermediário. E aí depois você fez faculdade? Faculdade em Araraquara. Na Uniara, em Direito. Todo o curso lá? Todo o curso lá, sim. E... É 5 anos, né? 5 anos de curso.
5 anos de curso. Após ter que prestar o AB, né? Requisito que fundamental que exige. Depois fui para a parte de pós-graduação. Abrimos depois escritório na cidade de Dourado, no centro. Hoje tem escritório aqui com mais parceiros, né? Com mais trabalho junto com o Bruno Valencini e com o José Afonso, que criou uma equipe lá, um escritório, para assessorar no que for necessário. Vocês hoje trabalham com quais linhas de direito? Direito civil? Direito civil, que abrange muito, né? Desde o direito patrimonial quanto familiar, o direito do trabalho e o direito criminal hoje em dia também está bem atuante nessa área. Sim, sim. Legal. O criminal também. Isso. E quantos anos tem o escritório já? Tá indo para 3 anos já, aberto ali. 3 anos. 3 anos. Mais um empreendimento aqui que a gente fala, né? A gente costuma dizer o seguinte, mais um empreendimento que está dando certo em Dourado, né? Muitas pessoas falam, mas não vai, nada que vai. A gente está vendo o projeto da Veri, que acabou de sair daqui, que já está há 9 anos conseguindo perseverar dentro dessa questão da sustentabilidade, porque, como a gente falou, a sustentabilidade não é só a questão de meio ambiente, né? Sustentabilidade também é a questão de você conseguir manter financeiramente o teu negócio. Então, aí, tem mais um negócio, aí, mais um empreendimento, que a gente já falou aqui algumas vezes, que consegue e está conseguindo ir avante. E você diria que o que deve esse tempo já do escritório? Vocês estarem esperando os clientes ou vocês saírem atrás? Como é que é essa... O tempo todo que estamos abertos já